Olá, pessoal! Está no ar mais um podcast ASAP. A Aliança para a Saúde Populacional ASAP é uma entidade sem fins econômicos criada para desenvolver e disseminar o conceito de gestão de saúde populacional, a GSP, no Brasil. O objetivo de nossos podcasts é trazer breves entrevistas com alguns dos principais especialistas e experts em saúde populacional no país. Vamos ao tema de hoje. Agradeço o convite, é uma honra estar aqui para tratar de um assunto tão importante e tão emergente no mundo inteiro, não é? Todo mundo quer olhar a saúde de maneira coletiva, todo mundo quer ter uma visão exatamente qual é o nível de saúde ou o nível de doença da nossa população. A ideia aqui é fazermos algumas provocações. Vou falar muito pouco de tecnologia e vou tentar trazer para vocês alguns insights do que o mundo está falando em relação à população, à saúde populacional e como a tecnologia está vendo isso. Tudo bem? A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês já se pararam para pensar o que vocês estão fazendo aqui? Eu quero sair daqui hoje com que insight? O que vai mudar para mim amanhã, depois que eu escutei um conjunto de palestras focado em saúde populacional? Alguma coisa tem que acontecer, alguma mudança tem que acontecer. Então, eu queria convidar vocês a refletir junto nesses próximos 40 minutos com alguns insights que eu vou trazer e algumas provocações que outros colegas também trouxeram nas palestras passadas. Eu dividi a agenda em 3 partes. A primeira parte eu vou trazer um overview de saúde no país e os desafios da indústria. Talvez vocês saibam, não com essas palavras, mas cabe aqui nós darmos uma voltada para trás para saber como que está o contexto. A segunda parte eu vou falar um pouquinho de tecnologia, mas para dar um pano de fundo, porque certamente todos vocês, em algum momento durante esses dias, estão escutando sobre isso, estão participando de reuniões sobre isso. E por último, eu vou trazer um caso de um hospital público, de um hospital de Chicago, que teve que trabalhar com o conceito de Health Equity, que é um conceito muito falado. Eu estava na RIMS agora há 2 meses atrás, e esse assunto surgiu com bastante ênfase nas reuniões. A primeira parte, eu queria trazer para vocês o seguinte: alguém conhece esse estudo? Alguém não conhece esse estudo? Convido vocês a baixarem o download, a fazer um download dele, está na internet. O que esses caras fizeram? Eles fazem uma seguinte pergunta: vem cá, como que vocês estão utilizando a tecnologia dentro do estabelecimento de saúde de vocês? Eles separam hospitais, atenção primária, unidades básicas, laboratório. Gente, esse é um grande livro para que vocês tenham na cabeceira, para que vocês entendam aonde estão os gaps do uso de tecnologia ou não, aonde está sendo focado o maior uso de tecnologia. E aí eu trouxe alguns insights para vocês. O primeiro insight que está dentro desse livro e foi publicado, esse é um book, é um estudo feito anualmente pelo pessoal do TIC Saúde, e o pessoal da Futuro Saúde fez uma análise muito, muito bem colocada, com alguns data points para que vocês possam estudar e certamente ajustar e entender o que estão falando. O primeiro ponto é: as anotações de enfermagem aumentaram no sistema de registro eletrônico. Perceberam isso ou não? O sistema só funcionava para médico, não é? Agora eles não. Os sistemas estão cada vez mais adeptos e mais friendly para a equipe multi. Isso representa uma maior riqueza nos registros de informações dentro dos sistemas. A quantidade de medicamentos prescritos aumentaram. Aqui eu não estou falando de volume, eu estou falando que está cada vez mais fácil de eu poder prescrever eletronicamente. Antigamente eu dava uma aspirina, nem me preocupava em registrar isso no sistema. Agora não. Isso significa que nós estamos realmente investindo na qualidade do registro. E um último ponto, que será um ponto de discussão nessa apresentação: as fontes de informações utilizadas ainda os estudos estão sendo feitos pelas bases construídas dentro do próprio estabelecimento. Pararam para pensar nisso, não? O que isso significa?
fica aqui um ponto de atenção. Eu vou voltar com vocês nesse ponto, tudo bem? Bom, não dá para falar que a gente não tem desafio. Eu estava agora no almoço, o pessoal começou a falar de atenção primária, atenção especializada. Sabe qual que é real? É que a gente não se fala. Infelizmente, os níveis de atenção à saúde não se conversam. A atenção primária não fala com a atenção especializada, mas manda o cara para lá. E quando ele chega na atenção especializada, ele não faz a menor ideia do que aconteceu na atenção primária. Isso acontece no Brasil? Não. Isso é um ponto que a gente tem que trabalhar. Então, todas as vezes, que é uma das discussões que eu tive quando eu estive no Ministério e que eu tenho quando eu participo de projetos de saúde. Todas as vezes que a gente implementa uma tecnologia, faça a seguinte pergunta: qual é o propósito? O que eu quero com isso? Quem vai ganhar com essa implementação? Eu estou cansado, gente, de ver vários projetos onde os caras gastam milhões em tecnologia. Na hora de vai ver, ninguém consegue responder para que eu estou investindo nisso. Pense nisso. Bom, outro ponto é a taxonomia padronizada. A gente fala muito do CID e... o que mais? O que mais que a gente usa? Para poder integrar dados, para poder consolidar e fazer que a informação represente uma jornada do paciente. Temos muita dificuldade ainda no Brasil. O Brasil ainda está patinando. Eu vou trazer alguns números, eu vou trazer alguns desses termos que certamente farão a partir de agora. Esse último item, eu queria fazer uma provocação. Será que nós estamos preparados para compartilhar dados de saúde? Alguém já... Convido vocês a irem em qualquer hospital. Vejo vários colegas aqui de vários hospitais. Chega na recepção e faz a seguinte pergunta: olha, eu vim a ter acesso ao meu prontuário. O que vocês acham que eles vão entregar para vocês? Um PDF, um e-mail? Ah, desculpa, eu preciso de uma autorização do juiz. Como que funciona isso? E cada um de nós aqui, cada um de nós vai ter acesso a um sistema, a um pedaço da informação. E quem for gestor hospitalar, eu não sei como que ele está preparado para isso. Não sei se existe um procedimento padrão para entregar prontuário eletrônico. Então pensem, é um desafio para vocês nas suas instituições, o quanto nós estamos adeptos ou maduros para compartilhar dados de saúde. Bom, no ano de 2020 iniciou-se um projeto, um trabalho, que foi para poder compartilhar dados. Talvez não seja o melhor, talvez não seja o pior, mas foi uma semente, uma iniciativa. E essa iniciativa partiu da escrita de uma estratégia de saúde digital para o Brasil, 2028. Mas você sabe qual foi a principal dificuldade? Não foi escrever a estratégia, foi escrever para que ela está sendo criada. Qual que é o objetivo dela? Essa frase que está em verde, sem brincadeira, foram mais ou menos necessárias uma meia dúzia de reuniões para podermos, todo mundo estar alinhado qual é o propósito de ter uma estratégia de saúde digital. Pessoal, para que eu preciso digitalizar? Quem que vai ganhar com isso? Qual que é o impacto na vida de quem é atendido? Então, para este projeto, para este trabalho, nós focamos na ampliação e na continuidade do cuidado. Nós temos que parar de contar a história da Dona Maria toda vez que ela vai na unidade básica de saúde. Minha mãe, todo dia que vai no médico, toda vez que ela vai, ela lava o saquinho cheio de caixinha de remédio, porque ela não lembra os remédios. E não tem nenhum lugar para o médico consultar. Então, compartilhar dados para que a gente consiga dar a melhor atenção para a Dona Maria, um nome fictício, de uma jornada fictícia. Eu tive a oportunidade de bater um papo com um prefeito do interior do Rio Grande do Sul, semana passada. E ele estava com um baita de um projeto de interoperabilidade. Eu perguntei, tá bom, eu vou colocar no aplicativo de todo mundo o seu prontuário eletrônico. E o que ele vai ganhar com isso? Ele vai ser atendido mais rápido? Ele vai saber a fila que ele está
para atender uma consulta, um procedimento, eu tenho que ter algum data point, eu tenho que ter alguma forma de monitorar ou medir o meu critério de sucesso. Então, a provocação que eu faço para vocês aqui, falando em tecnologia, em inovação, que vocês estão trazendo para o ambiente de vocês, quais são os critérios de sucesso? Se eu escolher 3 pessoas aqui, da mesma equipe, será que eles responderão que os 3 critérios de sucesso para eles são iguais? Faço esse teste na equipe de vocês. Bom, na indústria da saúde, o que está acontecendo, gente, hoje? Eu não olho mais só para dentro do meu estabelecimento de saúde. Eu tenho milhares de pontos de contato de um paciente. Vocês imaginam a seguinte consulta. Estou lá no pronto-socorro de hospital, não importa o tamanho do hospital. E aí, na primeira consulta, o médico fala o seguinte: olha, legal, você está aqui. Que hora você acordou? Como que você chegou aqui? Quantos ônibus você pegou? Você se alimentou bem? Você dormiu bem? Quais são os seus hábitos? O que eu quero dizer para vocês é que existe um grande conjunto de informações fora do estabelecimento de saúde que não estão sendo inseridas durante essa jornada. A jornada não é mais na hora que o paciente põe o pé no hospital. A jornada está antes, muito antes. E a gente precisa ver um filme desse paciente, não mais uma fotografia dele. Pensem nisso. E aí, lógico, tudo isso demora, dificulta eu ter dados acionáveis. Eu estou cansado de ver, gente, aí mais uma provocação, criar dados secundários, mais uma planilhinha no Excel para alimentar dado. Ou ninguém usa Excel aqui. Pense nisso. O Excel, hoje, é um banco de dados, e cada um tem o seu. A informação, infelizmente, as informações não são democratizadas. Elas são personalizadas. É assim que funciona. E se mudar a cadeira do chefe, a informação morre também junto com ele. Os dados estão em silos, todo mundo sabe disso. Pense, uma coisa que eu estava perguntando para mim, eu não tenho resposta, tá, gente? Hoje, eu não tenho resposta. Se o SUS é um grande convênio, o SUS é um grande convênio ou não? É um grande convênio. Por que o hospital A do SUS não troca informação com o hospital B do SUS? Se eu sou um grande convênio. Não é? Os dados não estão estruturados. Vocês vão perceber no vídeo que 80% dos dados que eu poderia utilizar não são estruturados. E aí, num evento que eu participei na Bahia, há 2 meses atrás, alguém fez a seguinte pergunta: vem cá, como é que eu utilizo tudo isso? Como é que eu trago todos esses dados? Eu crio formulários estruturados para permitir a captura dessas informações não estruturadas, ou eu trabalho com dado não estruturado? Eu vou dizer para vocês o que eu respondi naquele evento lá em Salvador. Eu disse o seguinte: vamos tratar a informação do jeito que ela é. Por mais inteligente e competente que eu seja, eu nunca vou desenvolver um formulário que seja capaz de pegar tudo. E aí, sabe o que vai acontecer? Me desculpem alguns médicos, só para fazer um exemplo. Se eu perguntar para o oftalmo, ele vai ter uma característica. Se eu precisar para o neuro, ele vai ter uma característica. Se eu perguntar para o obstetra, ela vai ter uma outra característica. Trabalho o dado do jeito que vem. O que o mundo lá fora está fazendo? Trabalhando o dado do jeito que ele é, nu e cru. Porque senão haja formulário. Pessoal, os médicos não aguentam mais digitar formulário. Ninguém aguenta mais. Bom, em cima dessas características, eu queria também pensar para vocês os determinantes sociais da saúde. Lá fora, na RIMS, foi muito colocado o impacto dos determinantes sociais. E tem vários estudos sendo feitos nisso e as pessoas não estão usando essas informações dentro da jornada do paciente. Saber se aquele endereço tem água potável, tem saneamento básico, tem escola por perto, tem unidade básica de saúde por perto. A gente não pergunta isso numa consulta.
Ou vocês acham que alguém que mora nos Jardins hoje e alguém que mora lá no Grajaú, estou pegando São Paulo como exemplo, tem acesso às mesmas condições de saúde? Vocês vão ver no vídeo que isso me chocou bastante. Um bairro em Chicago com menos de 6 milhas, um bairro com menos de 6 milhas, entre um conjunto e outro, a expectativa de vida era diferente em 15 anos. Isso me chocou bastante. 15 anos em menos de 6 milhas. Por N coisas. Uma outra provocação. Cobertura vacinal. Será que a gente analisa a cobertura vacinal? Eu pergunto isto durante uma consulta? Então, e um ponto importante desse estudo, olha só que interessante. Eles representam de 30% a 50% dos resultados da saúde. E eu pouco incluo essas informações durante a minha jornada. Isso porque eu estou falando de saúde populacional, que é o foco desse grupo. Mais alguns data points para vocês. Por que isso tudo impacta, gente? Onde que tudo isso realmente tem valor para vocês? Antigamente, desculpa, deixa eu voltar um pouquinho, só para vocês entenderem. O que está todo mundo falando hoje? Inteligência artificial, chat GPT, está na boca de todo mundo, né? Provavelmente, se eu pedir 90% já baixou, já usou o chat GPT. Não importa para quê. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agora, imaginem que antigamente eu tinha aproximadamente só visões: pronto-socorro, centro cirúrgico, enfermaria, laboratório. Isso dava mais ou menos 30 data points que eu pudesse recuperar informações. Considerando tudo isso que eu disse para vocês, estudos mostram que eu tenho mais de 300 mil pontos de coleta de dados de um paciente, de um cidadão, não importa qual. Imaginem o que eu consigo fazer com isso, com programas, com projetos, com tecnologia, tendo mais de 300 mil pontos de coleta de um cidadão, de um indivíduo. Desse tema ainda, o que a gente está escutando aí fora? Foi feita uma pesquisa no mundo, o que o pessoal está falando de saúde populacional? Todo mundo quer uma saúde equalitária. Ou não? É o que a gente quer? Eu quero que o cara que mora no Grajaú, no sul do município, tenha os mesmos acessos que eu tenho quem mora no centro. Alguém já fez uma conta básica? Quantidade de UTIs por micro-região do município de São Paulo? Uma pergunta básica. Eu estava conversando esses dias com o pessoal de UTI. Você sabe, a média nas capitais não chega no que a OMS pede, mas está muito próximo. Mas quando a gente vai para o sertão, quando a gente vai para o interior, a quantidade de UTIs por habitante é muito abaixo de um país rico como o nosso. Nosso país, comparado com muitos outros aí, nosso país, embora tenha suas dificuldades, eu até brinco, o Brasil tem vários Brasis, mas realmente a gente tem muita condição, graças a Deus. Então, buscar uma saúde equalitária é um ponto focal. Um outro ponto, ver o paciente em 360. Aí você chama de jornada, estudo longitudinal, tem vários nomes. Mas eu quero poder olhar aquele indivíduo e poder participar e ver toda a jornada dele. Quanto mais eu conhecer sobre aquele paciente, melhor será o meu tratamento. Vocês concordam ou não? Eu não preciso muito a fundo, gente. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu estava num evento de oncologia e a discussão era câncer do colo uterino. Essa era a discussão do evento. Então, eles estavam comparando duas mulheres, uma do Nordeste e uma de São Paulo. Exatamente. E uma de São Paulo ia todos os meses, todos os anos, regularmente fazia seus exames. A garota, a moça do Nordeste, foi uma vez só fazer o Papa Nicolau. Em 30 anos, 35 anos.
Vocês acham que essa informação não é útil durante uma consulta? Eu precisei saber o resultado do exame? Eu precisei ver o exame? Não. Eu só precisei ter uma informação da jornada dela. E às vezes eu me pego com pessoas investindo em grandes projetos, vou usar uns termos técnicos. Eu vou montar um data lake gigante, que vai me custar R$1 milhão, $1 milhão, vou investir, gastar muito dinheiro para ter o quê? Afinal, o investimento nesse projeto vai me trazer o quê no final da linha? Qual o propósito disso? Pensem nisso. E às vezes eu me pego pensando, mas eu preciso saber se ele teve febre durante o seu período de internação, por hipótese. Mas eu nem sei se ele foi internado. Eu só quero saber nesse momento se ele foi internado. Eu não preciso de outra informação. Comecem pequeno. Pense num projeto que vocês consigam ter uma informação que realmente me mostre a jornada desse paciente. Imaginem um outro exemplo prático. Falando em saúde populacional. Triagem ou regulação. Certo? Que é a passagem de um nível para o outro. A pessoa que recebe essa decisão de regular o paciente, o que ela está vendo? Um pedido de consulta. Ela só vê aquilo. Você acha que ela sabe quantas vezes esse paciente bateu na porta do pronto-socorro? E que se eu não atender ele com urgência, ele vai gerar uma hospitalização e vai gerar um custo maior? Então, isso é o que a gente está enfrentando hoje. Essa falta de comunicação e compartilhamento de dados evita que eu tenha uma visão 360. Logicamente, quanto mais rápido eu identificar o meu problema, mais rápido eu consigo implementar e colocar dentro de um tratamento. É isso que eles querem, é isso que a gente quer. O uso da tecnologia para isso. E um ponto que eu quero trazer para vocês aqui é que a gente pode fazer o que a gente quiser. Colocar as principais cabeças pensantes, usar o maior investimento em tecnologia. Vocês concordam que a demanda sempre será maior que a oferta? Na área da saúde? Sempre será. O que eu tenho que fazer? Diminuir os gaps, priorizar, identificar. É isso que a gente quer. E aí, um estudo mostrou que o médico perde 40% em atividades administrativas. Eu queria que o médico estivesse atendendo o paciente. Como que a gente pode aprimorar isso? É colocando mais um formulário para ele digitar? Não faz sentido. Bom, aqui eu acabei essa primeira parte, isso foi um pano de fundo. Prometo ser mais rápido agora, tá? Para trazer alguns conceitos tecnológicos para vocês, para depois a gente entrar num case rapidinho. O primeiro conceito, não tem como não falar de computação em nuvem, independente de que computação em nuvem nós estamos falando. E a computação em nuvem, ela traz uma série de benefícios, mais uma vez, independente do brand, independente de quem. A própria computação em nuvem, ela abre. Ou vocês acham que durante o Covid todo mundo tinha computador para processar tudo que aconteceu durante a pandemia? E se vier uma outra, eu estou preparado? Talvez, mas no nível de computação, não sei. Então, uma das características que eu quero trazer para vocês aqui em relação a cloud computing é uma só. Tem várias, mas eu vou trazer uma que é a escalabilidade. Desculpa, pode ser, mas era elasticidade. A computação em nuvem tem uma característica muito importante, muito importante. Você só paga pelo que você usa, como água, como luz, ou energia elétrica. Se você não usa, você não paga. Então, o que acontece no nosso dia a dia? Eu compro um supercomputador para usar ele durante o processamento da folha de pagamento. Vai, todo mundo conhece. Tudo bem? E depois? Mais nada. Ah, mas já paguei. Aí, ele, com 3 anos, ele caduca. Eu vou lá e eu comprar um novo. Enfim, e fica nesse ciclo. A cloud te propicia você usar, processar o que você quer processar, pagar por aquele período. Opa, parei por aqui, continua a vida. Então, esse conceito de elasticidade é o conceito que eu trago para vocês. Tem outros. Acelerar a inovação, diminuir custo, tem uma série de outros. Aí, eu convido vocês a pesquisarem mais sobre o assunto. Porque não dá tempo de fazer um dive deep.
O outro é interoperabilidade. Palavra difícil e que, para quem estuda isso, colocam todos os problemas de saúde no tal da interoperabilidade. Todos os problemas é da interoperabilidade. E não é verdade. Como eu falei para vocês, eu estava conversando com esse prefeito, eu quero interoperar tudo. Aí eu pergunto para vocês, gente, o que é interoperar tudo? O que é integrar tudo? Ah, vou integrar todos os meus prontuários eletrônicos. Pergunto para cada um de vocês aqui, o que é um prontuário eletrônico? Até onde ele vai? Acreditem, para quem não é da área, eu vou trazer uma informação para vocês. Às vezes, eu tenho, vamos imaginar uma marca X de prontuário eletrônico, instalado no hospital A. Um hospital particular, de 500 leitos, corpo clínico fechado. Tem laboratório, tem centro cirúrgico, tudo bem. Hospital. Aí eu vou para o hospital B. O mesmo sistema X instalado no hospital B. Muito semelhante. Muito semelhante. Se vocês forem hoje em qualquer hospital nessas características, o prontuário está formatado e parametrizado de maneira completamente diferente. Alguns decidiram não levar a prescrição à beira-leito, por exemplo. Outros decidiram levar a prescrição à beira-leito. Alguns decidiram não entrar com triagem ambulatorial. Outros têm. Um não usa prescrição eletrônica, outro utiliza. Essas são algumas variáveis que vocês vão encontrar quando vocês olharem o sistema de gestão hospitalar implementado. Então, achar que o fato de eu ter o mesmo brand para um sistema de gestão hospitalar não significa que eu tenho os mesmos fluxos, não significa que eu tenho o mesmo sistema, tudo bem? O que a interoperabilidade faz? Ela fala assim, cara, é o seguinte, eu vou criar um mecanismo para eu me comunicar de forma bidirecional. Porque se eu só mandar a informação e não receber, isso não é interoperabilidade. A conta não fecha. Tudo bem até aqui? Bom, eu vou trazer para vocês alguns termos. Veja, a ideia... Opa! Travou. Foi. A ideia não é dar uma aula de interoperabilidade, mas eu vou trazer alguns termos que são termos que vocês certamente vão escutar nas reuniões de um monte de gente que vai falar com vocês. O primeiro termo chama-se HL7. É o primeiro termo. O que é HL7? Nada mais é do que um modelo para intercambiar informações. Que informação? A informação que eu quiser. Da maneira que eu quiser. Mas eu acabei de criar um contrato contigo de como a gente vai se relacionar. Tudo bem? E aí, mais recentemente, vocês vão escutar um cara chamado FHIR, que nada mais é do que uma especificação desse modelo HL7. Sem entrar muito em detalhe técnico. É uma especificação. Tudo bem? Vocês vão escutar sobre um cara chamado OpenAir, que é uma outra forma de eu também consolidar dados médicos. É uma outra característica de eu poder consolidar, só que o OpenAir, em comparação com o HL7, ele usa metadado. E o outro usa um conjunto de informações para trocar mensagens. Outra coisa que vocês vão ouvir falar é um cara chamado LOINC. LOINC é uma forma de eu poder representar todo um hemograma, vou pegar um laboratório clínico, um resultado do laboratório clínico de uma maneira padronizada que o outro lado entenda. Alguém já pegou um PDF de um laboratório A para um laboratório B? Eles são diferentes. Mas o LOINC pode alinhar esses entendimentos. E por último, o SNOMED. O SNOMED eu diria para vocês que é o ápice da terminologia médica. Seria o que há de mais... Não é novo, mas eu diria para vocês que os países envolvidos, todos eles utilizam o SNOMED. O SNOMED tem uma característica, é o seguinte, é uma característica que ele faz um vínculo de... Ele usa um conceito de ontologia, para quem não... Ontologia é uma forma de eu representar o significado de algo, ou a ligação de algo, de coisas, e o SNOMED, ele traz isso. Para vocês terem uma ideia,
Com o SNOMED eu posso fazer uma seguinte pergunta para o prontuário. Traga para mim todos os pacientes que tiveram doenças que acometeram o pulmão. Então, essa é uma pergunta simples. Faça essa pergunta hoje, sem a relação dos CIDs. É disso que estamos falando. Tá? Aqui é só para dar uma provocação, para, opa, escutei isso, agora eu posso estudar. Bom, terminando já essa parte técnica, eu quero falar um pouquinho de Generative AI, que é a coisa do momento. Mais uma vez, não dá tempo, a ideia não é fazer um dive deep nesse termo, mas é trazer algumas informações úteis para vocês. Todos nós conhecemos o que está todo mundo falando aqui, que é o GPT-4. O GPT-4 é um tipo de LLM, vocês vão ver aqui, eu vou falar um pouco sobre isso. É uma oportunidade, segundo algumas pesquisas, é uma oportunidade no mercado de 6 trilhões de dólares. O pessoal vai investir demais em Generative AI. O ChatGPT é um tipo de Generative AI. Um tipo. O que vai acontecer com todos vocês daqui para frente? O que vai acontecer é que todos vocês vão querer ter seu ChatGPT, entre aspas, olhando para os dados de vocês. Vou pegar um exemplo aqui, uma rede qualquer de hospitais, que tem 1 milhão de pacientes no seu histórico, faz a seguinte pergunta. Sistema, traga para mim, em 2 parágrafos, a jornada da Dona Maria. É isso que ele vai entregar para vocês. Hoje, o ChatGPT, que é esse Large Language Model que olha para fora, o que a gente quer é que ele olhe para dentro também. Ele olhe para os nossos sistemas. Só para vocês terem uma ideia de números. A versão 2 do LLM ChatGPT tinha aproximadamente 1,5 bilhões de parâmetros. Sabe o que significa isso? O que significa 1,5 bilhões? É como se tivesse 1,5 portinhas recebendo informação. Tudo bem? Essa é a versão 2. Na versão 3, eu acho que eu tenho que apontar para lá. Travou de novo. 175 bilhões. ChatGPT 3. E o ChatGPT 4, 100 trilhões. É disso que estamos falando. Imagine você ter 100 trilhões de portinhas recebendo informação e podendo... Qual que é a sacada de tudo isso? A sacada é que eu olhava para trás, no modelo tradicional, e fazia a seguinte pergunta. Cara, baseado no que está atrás, quais são as predições, né, em relação ao meu conhecimento que traz? Agora não. Em cima do que você aprendeu atrás, o que você geraria de novo em relação ao contexto trabalhado? Isto é Generative AI, este é o futuro da inteligência artificial e certamente vocês vão, em algum momento, se deparar com isso. Tudo bem? Convido vocês, a Accenture lançou um baita de um... Eu gostei muito dessa pesquisa da Accenture, estou aqui dando os créditos para ela, mas ela traz 2 números importantes. O número que eu quero chamar a atenção é o seguinte: 40% da nossa atividade diária, trabalho, vai acabar. Porque esses caras vão resolver para a gente. 40% da nossa atividade diária. Quem sabe a gente consegue trabalhar de segunda a quinta agora, né? Vou tentar. Por fim, fica uma mensagem para vocês refletirem sobre realmente uma saúde mais conectada, usar dados de maneira inteligente, não ficar capturando dados por capturar. Às vezes a gente cria planilhas, cria um campinho a mais e todo mundo tem que ficar digitando. E perguntem, para quê? Qual é a decisão que eu vou tomar em cima daquela nova informação? E tratem os dados de maneira estratégica. Às vezes a gente não acredita no dado porque o dado é melhor do que A, o A de A é melhor do que B, e vamos criar um terceiro. Isso vira uma bola de neve e aí acaba criando um ambiente totalmente desconectado. E eu não tenho dúvida, né, gente, que tudo isso que a gente viu, que os colegas falaram, que os colegas vão falar aqui daqui diante,
vai ajudar muito e os gestores precisam da nossa ajuda para criar políticas públicas. Fico por aqui, mais uma vez agradeço, um bom evento para vocês. Estamos chegando ao fim de mais um podcast ASAP no Ar e só temos a agradecer a sua participação e a sua audiência. Antes de nos despedirmos, convidamos a todos a seguir a ASAP nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Spotify. É só procurar ASAP, ASAP, Saúde e nos acompanhar. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.